Bem, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 16 de janeiro de 2025. E nesse horário, das 18h30, nós realizamos a nossa palestra pública das quintas-feiras. E hoje temos o prazer de receber a nossa querida companheira Sônia Cristina Gomes, trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, aqui da Taquara, né? Em Jacarepaguá. E a nossa amiga Sônia, ela vai conversar conosco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esta obra de Allan Kardec, no capítulo 6 que nós estamos estudando, o Cristo Consolador. Eu considero um dos capítulos mais bonitos do Evangelho, o capítulo 6. E hoje a Sônia vai conversar conosco sobre os itens número 3 e número 4. Consolador prometido, né? Também uma mensagem belíssima do Espírito de verdade, né? Uma mensagem maravilhosa. Na realidade, essa mensagem é escrita por Allan Kardec. O Espírito de verdade, ele vai escrever as mensagens das instruções dos espíritos. Então, item 3 e 4 é escrito por Kardec. Então, gente, antes de nós começarmos, eu vou pedir à nossa amiga Carmen para fazer a leitura do preparo e a prece. E depois eu passo a palavra para a Sônia. Sônia, você tem até 19h20. Se precisar de mais 5 minutinhos, tá, minha amiga? Fica à vontade para concluir teu pensamento. Carmen, por favor. Boa noite a todos. O preparo desse livro aqui, Baltazar, de Altivo Panfiro. E a lição aberta é a 54, e ele nos diz assim: façamos um esforço diário de melhoria interna, pensamentos elevados, hábito de oração, ideias superiores, ideais enobrecidos, exercícios de combate à maledicência, silêncio ante aquilo que não entendemos, determinação em ser bom. Todos esses propósitos serão capazes de nos dar a providência própria de um ser equilibrado. Tenhamos moderação, hábitos melhores e determinação para superarmos cada vez mais as próprias lutas pessoais, as próprias dificuldades do ambiente em que vivemos. Então, amigos, aqui, depois dessa mensagem aqui de Baltazar, que possamos nos esforçar cada vez mais para melhorar esse nosso ambiente interno. Sabemos que ele reflete no externo também. Que Jesus abençoe essa nossa reunião pública dessa noite, abençoe nossa amiga Sônia Cristina, que ela vem trazer o esclarecimento, fruto dos seus estudos, do seu envolvimento com a doutrina espírita. Então, só temos a agradecer, Senhor, mais essa oportunidade de esclarecimento, que estejamos sempre muito atentos a tudo que vamos escutar nessa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Sônia, eu passo a palavra para você, tá, minha amiga? Que Deus te abençoe e continue abençoando a todos nós. Boa noite a todos, obrigada pela oportunidade, porque a cada convite que a gente tem, a gente precisa se debruçar e estudar um pouquinho, né? E nessa vida tão corrida que a gente tem, a gente quase não tem essa oportunidade, né? De olhar um tema, de focar num estudo. A gente está num ritmo assim muito acelerado. Então, eu olhei alguma coisa sobre o tema de hoje, que é muito interessante, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Consolador Prometido, né? Então, para a gente começar, eu vou até ler já aqui, que é o item 3 e o item 4.
Para a gente começar a falar do Consolador prometido, a gente precisa voltar um pouquinho lá atrás, né? Mas eu vou ler aqui esse primeiro, essa primeira parte aqui do Evangelho, né? Que fala do Consolador prometido. E o item 3 fala assim: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-ei, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que tenho dito. Está em João, capítulo 14, versículo 15 e 17 a 26. Então, você vê que interessante, ele fala aqui que esse Consolador, né, foi enviado a gente, que seria enviado, iria recordar tudo o que ele disse, né? Então, ele ali já deu uma grande dica. Mas antes de eu entrar nesse Consolador, a gente precisa voltar um pouquinho lá atrás, né? A gente precisa voltar lá, né, contextualizando aqui esse capítulo. Vamos pegar aqui até um pedaço onde Jesus fala assim: Vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso, ele falou isso, né? Porque o meu jugo sobre vós, porque eu vou aliviar o jugo, né? E encontrarei repouso, né, de vossas almas comigo, porque meu jugo é leve e o meu jugo é leve e o meu fardo não é pesado. Então, quem de nós, né, gente, não passou ou não está passando por desafios, né? A gente fala desafios, esses desafios eles podem vir de várias formas. Podem vir através de uma doença, de dores, de angústia, de questões familiares, de decepções. E tem momentos na nossa vida que parece que tudo está dando errado. E as coisas que a gente programou, que nada está dando certo, né? Então, aquilo que a gente definiu não acontece, e acontecem coisas que eram inesperadas e que nos pegam de surpresa, né? E quando acontecem essas coisas, normalmente a gente vai busca um auxílio, não é isso? A gente busca o auxílio, até aqueles que não acreditam em Deus, quando no momento de desespero, como é que fala? Ai, meu Deus, me ajuda, me socorre. Não é assim? A gente, na hora da dor, a gente logo lembra de Deus, né? Então, a gente, no momento de dor, de sofrimento, a gente sempre lembra do nosso Criador, desse ser maior, desse Pai amoroso, misericordioso. E se a gente até olhar para trás, a gente vai ver que a gente já conseguiu superar tanta coisa, né? E vamos ver que em tantos momentos da nossa vida, a gente sentiu que tinha alguém junto com a gente sentiu que tinha o apoio, que Deus estava ali, que Deus estava nos amparando, né? Nesses momentos difíceis, é porque Ele de fato sempre está com a gente, né? Então a gente pensa que está tudo errado, pensa que a gente está num deserto da alma, que a gente não vai conseguir, mas quando a gente pede o auxílio, esse auxílio vem, né? E Jesus, ele sempre fazia o quê? Ele subia no monte, né? Ele sempre ia para o alto, ele subia no monte para que ele pudesse entrar em conexão com Deus. E é uma coisa que a gente precisa fazer, né? Quando a gente está passando por alguma dor, seja ela dor da alma, seja ela dor física, moral,
seja qual for essa dor, a gente precisa ir por algum lugar. Esse monte pode ser dentro da nossa casa mesmo, num canto, se isolar, ficar lá e entrar em conexão com Deus, né? Entrar em conexão e Deus manda os seus auxiliares, sim, para nos socorrer. E a gente recebe esse auxílio. Então, o auxílio, quando a gente pede com fé, esse auxílio ele é imediato, porque Deus age das formas mais diversas em nossa vida. O auxílio pode vir, às vezes, através de um amigo, através de alguém que chega e fala alguma coisa para a gente, né? Às vezes, alguém, numa palestra, a gente escuta alguma coisa que aquilo toca a gente. Então, Deus vai se manifestar em nossa vida dessa forma, né? Através de uma ideia, de um abraço, né? De um amigo. Às vezes a gente chega na casa espírita, né? Que a gente está distante, né? Às vezes a gente chega na casa espírita, a gente recebe aquele abraço e aquilo é um conforto para a gente. Às vezes aquele abraço que a gente precisava, um aperto de mão, um sorriso, uma palavra amiga. Isso é Deus operando na gente. Então, antes de entrar nesse capítulo, é muito importante que a gente esteja com esse pensamento em nossas mentes, né? Seja qual for o momento que eu estiver passando, eu preciso acreditar que algo vai acontecer, algo vai chegar para me auxiliar e para me ajudar, que às vezes precisa de uma mão para ajudar a gente a sair daquele lugar, né? Bom, então vamos falar agora, entrar nesse capítulo, né, que fala do Cristo Consolador. Como eu falei, né, a gente precisa voltar um pouquinho lá atrás, né, nas revelações de Moisés, lá no tempo de Moisés, porque na realidade foi a primeira revelação, né? Foi com Moisés, né? Foi que ele recebeu né, de Deus os mandamentos, né? Então foi transmitida para ele, para na época o povo judeu, né, para ajudar também ao povo judeu, estabelecendo ali o monoteísmo, né, porque tinha o politeísmo, e aí veio essa revelação, né, através de Moisés, da existência de um Deus único, soberano e orientador de todas as coisas. O Decálogo ou os 10 mandamentos que consagram a unicidade de Deus, o Deus único, a missão da justiça. Claro que existem, quando eles falam, né, naquela época, falavam de deuses e deusas, esses deuses e deusas nada mais são do que mentores, né, às vezes daqueles locais que ajudavam aqueles povos. Então, tudo que eles não compreendiam, eles diziam que era Deus, que era deusa, mas eram mentores que vinham ajudar a eles, que são também auxiliares de Deus. Mas o Deus é um só. O Deus presente, o Deus onipotente é um só. Então, essa revelação veio para Moisés, foi uma revelada a lei no Monte Sinai, e de acordo com a Bíblia, né? A Bíblia que revela isso, né? Que Deus apresentou diretamente a Moisés no Monte Sinai e lhe ditou os 10 mandamentos. Porque, de acordo com a Bíblia, Moisés libertou o povo de Israel do Egito. Então, a história de Moisés ela é contada naquele livro Êxodo, que eu ainda vou ler esse livro, ainda não li, mas eu sei que ela é contada nesse livro e é bem interessante. Então, Moisés foi um escolhido de Deus para libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio, porque eles eram aprisionados, né? E levar eles para a terra prometida. Isso foi lá cerca de 8, século 10 e 8 antes de Cristo. Então, foi bastante tempo antes de Cristo. E naquela época, era necessário que o povo acreditasse num Deus punitivo, num Deus bravo, vingativo, que devia ser temido, porque se não fosse desse jeito, eles não o respeitavam, que era um povo muito rude, muito agressivo mesmo, né? Então, junto com essa lei dos 10 mandamentos,
veio também a lei de Talião, né? Que também veio para Moisés, que é aquela lei de olho por olho, dente por dente, que foi revelada também por Moisés, né? E essa lei é uma lei que pune um criminoso da mesma forma como ele comete o crime, né? Então, por exemplo, se ele ferir o olho de um, a punição dele vai ser o mesmo olho ferido. Só que naquela época eles não feriam só um olho, eles feriam os dois olhos, eles feriam a família toda, eles matavam a família toda. Então, o exército daquela época precisava colocar essas leis para conseguir ter controle sobre o povo, senão eles não conseguiam ter o controle sobre o povo. Então, era uma época muito conturbada, muito difícil de dominação do povo. E se não tivesse essa regra, essas leis rígidas, né? Se eles não tivessem medo daquele Deus que pune, né? Que manda matar, que manda cortar o dedo, que manda ferir da mesma forma com que ele foi ferido, não tinha controle, né? Então foram criadas diversas leis para conduzir o povo para que tivessem uma nova conduta, para ter uma nova forma de se importar. E Moisés trabalha, então, as suas leis nas famílias. Ele até acaba fazendo toda uma legislação amparada nesse Deus. E ele precisava, naquele momento, frear esse povo. A gente sabe que Moisés, né, ele era um profundo conhecedor do deserto. Mas, no entanto, ele levou 40 anos para atravessar o deserto de um ponto a outro, para onde seria então a terra prometida, porque existia uma terra prometida, né? Mas esses 40 anos, eles eram necessários, muito necessários, justamente para quê? Para que essas leis elas fossem sendo assimiladas, aceitas pela população, principalmente os mais antigos, para que essa ideia fosse fixada. Porque os mais antigos, eles aí já foram morrendo, foram desencarnando, foram nascendo outros, e aí já com mais facilidade de assimilar essas leis, né? E então Moisés foi a primeira revelação. Essa lei aí, né, dos 10 mandamentos que perduram até hoje, né? E quem foi a segunda revelação? A segunda revelação foi o nosso amado Mestre, o Senhor Jesus, né? E aí Jesus veio trazer já a lei diferente, né? Aí o povo já estava um pouco mais maleável, já estava um pouco mais amadurecido, e ele veio trazer já a nova lei de amor, que já era a lei de um Deus, já que não era aquele lei lá de Moisés. Então já era um, um Deus de amor, né? Então Jesus veio trazer a lei de amor. E a gente hoje segue até hoje essa lei, né? A gente tenta seguir, né? A gente faz o nosso melhor, né? E quando Jesus ele era questionado se ele tinha vindo destruir, né, a lei de Moisés, ele esclarecia que não, ele não veio destruir a lei, mas ele veio sim dar um testemunho. Na verdade, Jesus veio também desmistificar, né, aquele Deus punitivo, aquele Deus vingativo, e apresentar o Deus de amor, o Deus de alegria, o Deus da paz, o Deus que promete uma vida futura de amor, de felicidade. Esse Deus extremamente justo e bondoso. Então, ele veio nos apresentar todo esse porvir, trazendo toda essa modificação, muito na questão moral, né? Porque o Jesus veio falar muito de moral, e ele acabava tendo dificuldade, porque as pessoas na época, né? Que éramos nós, esse espírito lá era um espírito muito infantil, tinha dificuldades naquela época para entender, né? E ele precisava falar em parábolas. Então ele veio falar
sobre esse reino, e é bem fácil, né? Muitas coisas, ele veio complementar, na verdade, a lei de Moisés. Então, essa legislação não foi para mudar a lei de Moisés, não foi para mudar os 10 mandamentos. Essas leis, esses 10 mandamentos permaneceu. Simplesmente ele veio trazer um complemento, né? Trazer esse Deus prestativo que está sempre com a gente. E ele, né? Claro, a gente na época não tinha o entendimento para entender muito bem. A gente não tinha capacidade, né? Nem cognitiva, nem moral, nem psicológica para entender tudo aquilo que ele estava passando para a gente. E ele fez muitas histórias que a gente ainda nem conseguiu assimilar todas, né? Foram muitas histórias que ele fez, que ele bolou, né, para facilitar o entendimento das pessoas daquela época. Mas não quer dizer que essas histórias sejam mentira, não. Eram histórias que ele trazia de forma contada para contextualizar as realidades que aconteciam naquela época, né? E Jesus falou das parábolas justamente para isso, para nos dizer todas as verdades de uma forma que a gente pudesse compreender no tempo certo. E hoje ainda, né, analisando essas parábolas, a gente ainda tem dificuldade para compreender todas elas, porque o que ele veio nos trazer é lei de amor. E nós ainda, apesar que a gente pode achar que a gente entende o amor, a gente não entende, não. A gente pensa que entende, a gente pensa que sabe o que é o amor, mas o verdadeiro amor, eu acho que nós estamos ainda muito distantes de compreender esse verdadeiro amor. Eu acho que a gente só vai compreender esse verdadeiro amor no dia em que nós conseguirmos olhar para uma pessoa, um homem, por exemplo, que matou alguém que a gente ama muito e não sentir ódio daquela pessoa. Pelo contrário, sentir piedade e fazer o que Jesus fez com a gente. E pediu a Deus, Senhor, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Isso é o verdadeiro amor. É aquele amor que você não julga, não discrimina, não aponta o dedo, né? E a gente ainda julga muito, a gente ainda discrimina muito. Claro que a gente está melhor, né, gente? Quando a gente olha para trás e vê como nós éramos, não vou muito longe, não. Vamos olhar para trás e ver como é que a gente era 10 anos atrás. Não tem muito tempo atrás. Nós já mudamos muito, né? Muita coisa já mudou de 10 anos para cá. É ou não é? Então, isso é o que vai trazendo para a gente a, a nossa observância de nós mesmos. Como nós precisamos nos observar, como nós precisamos estar atentos a nós. É porque nós ainda estamos muito atentos ao outro, né? A gente quer muito tomar conta do outro. Ah, porque o outro está fazendo assim, o outro está fazendo assado, olha só o que, que o outro fez. E enquanto a gente estiver com esse olhar para fora, enquanto a gente não trouxer esse olhar para dentro, a gente ainda não entendeu o que é o amor. Quando a gente conseguir olhar para fora e olhar para o outro, que está, às vezes, equivocado, está numa situação de equívoco, olhar com amorosidade, desejando ajudar, aí a gente já começa a entender um pouquinho o que é o amor. Mas todos nós estamos nesse esforço. Todos nós estamos tentando, e isso que é positivo. E quando a gente pensa que a gente já está bacana, né? Porque agora eu consegui. Aí a gente, às vezes, dá umas escorregadinhas, aí a gente baixa logo a bola e vê assim, não, ainda falta muita coisa para eu conseguir, né? Ainda tem que me esforçar mais. E aí é quando Jesus, aí eu vou vir aqui para o livro,
fala para a gente. Jesus promete outro consolador. Então, o primeiro consolador, Moisés, né, que veio trazer as leis, que veio trazer os 10 mandamentos, que veio trazer o freio para o povo daquela época, que trouxe o Deus punitivo, o Deus vingador, mas porque o olho por olho, dente por dente, mas porque precisava naquela época, caminhou durante 40 anos no deserto, levando o povo lá, os judeus que estavam aprisionados, né, para a nova terra, para que eles absorvessem todas essas leis durante esse período. E séculos depois veio Cristo, o nosso Cristo, né, o nosso Jesus, trazer para a gente a lei de amor e desmistificar, só resumindo, desmistificar esse Deus severo, esse Deus rude, né? E aí Jesus veio falar de amor. E aí Jesus veio trazer para a gente que só é o amor que salva, né? E aí Jesus veio dizer que viria outro, que ele sabia já que ele não ia ficar muito tempo, que ele não ia permanecer muito tempo aqui. Então ele veio trazer as mensagens e ele já sabia que ele não ia ficar muito tempo, mas ele nos alertou. Olha, virá um outro consolador, né? O Jesus promete outro consolador, o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Olha o que fala aqui: relembrar o que o Cristo disse. Com isso, na época de Jesus, ele teve os seguidores dele, né, que anotavam tudo que ele falava, né? Tinha aquele que anotava mais, né? E eles estavam anotando tudo, porque isso tudo era para relembrar. Como é que a gente ia relembrar, né, o que ele tinha dito? Se não tivessem esses seguidores dele, né, que eram os 12, que anotavam as coisas e que trouxeram essas informações para a gente. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Então, Jesus não falou tudo. Por que Jesus não falou tudo? Porque naquela época as pessoas não tinham condição de compreender. Hoje a gente ainda não compreende uma série de coisas, né? A gente ainda tem uma série de dúvidas. Então, se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que esse disse foi esquecido ou mal compreendido. Então, o que será esse terceiro? O que será que Jesus disse, né? Então, o Espiritismo, gente, ele vem através da codificação de Kardec nos explicar essa justiça do Pai, nos fazer entender quando esse amor, né, toda essa verdade, todo esse amor, toda essa verdade, pensando nessa luz toda, e vem nos explicar os motivos dos nossos sofrimentos. E aí veio Kardec, né, lá na época, lá na França, que era um homem extremamente inteligente, era um cientista também. Ele veio, né, através das médiuns da época, fazer essas perguntas, fazia as mesmas perguntas. Eram 10 médiuns, né, 10 mulheres, se eu não me engano, que faziam a quem era, ele fazia as experimentações, fazia a pergunta a elas e vinham as mesmas respostas. Claro que às vezes vinham algumas respostas que não eram iguaizinhas, mas no contexto era igual. Então começou aquela época, né, de mesas girantes, né, de mesas que falavam. E aí eu lembro que estava até estudando sobre isso, né, no Livro dos Espíritos, que tinha até tinha teatro, se pagava até para ir assistir aquilo que estava acontecendo. Daí veio as cestinhas, né, com o lápis, que as mesas, né,
era com batidinha, tinha que bater, né? E contava letra A, era uma batida, B, duas batidas. E isso era muito desgastante, aí foi evoluindo, foi para a cestinha. Os próprios espíritos diziam, olha, tenta ir com a cestinha para ser melhor, né? Depois da cestinha, vieram outras formas de comunicação. E aí começou a vir todo esse conhecimento, toda essa informação, todo esse manancial, né, de informações para a gente, que veio nos esclarecer, né, sobre a nossa vida, sobre a reencarnação. Aí veio falar e fomos entender que a gente reencarna, que a gente não tem uma vida só, que a gente tem várias vidas, e a gente foi começar a entender os sofrimentos pelos quais a gente passa, e aí começou a ver as comunicações. Naquela época, era uma época pós-guerra, muitas mães, muitas famílias perderam seus entes queridos, e isso foi um grande consolo quando vinha uma comunicação de um ente que tinha partido. E aí começaram a ver, não, foi meu filho mesmo que falou isso. E começaram a perceber que realmente tinha uma verdade ali. Começaram a perceber que realmente aquela mesa estava falando alguma verdade, que não tinha ninguém manipulando, que tinha algo por trás, que tinha um invisível por trás. E aí começou a vir, a descer, né? Foi tudo isso foi planejado a descer todas essas informações, todos esses esclarecimentos, que foi muito consolador. Gente, e não é consolador quando a gente sabe que a gente não morre, que a gente permanece, que a gente pode ter a oportunidade de voltar e fazer melhor, que a gente sabe que a gente não consegue resolver tudo, né? A gente tem a ilusão, eu quero resolver tudo nessa encarnação, que eu não quero voltar mais, quero ir para a quinta dimensão. Mas a gente sabe que não é assim, que não é no estalar de dedos, que é um processo, que a gente ainda tem muita coisa, que a gente pode ter sim um grande avanço numa encarnação, né? A gente está aqui estudando, estamos nos dedicando, estamos buscando informação, buscando, mas ter informação não quer dizer que isso vai me melhorar. A gente tem que ter a informação, buscar o conhecimento, mas principalmente a gente precisa o quê? Botar em prática. Adianta eu ter todo o conhecimento, eu ler todos os livros, saber tudo e não conseguir botar em prática. Na primeira pisão no meu calo, eu reajo, né, com fúria. Eu volto lá, aquele meu lá atrás do tempo de Moisés, de agressividade, de querer furar o olho do outro, porque a gente ainda tem resquícios dentro da gente, que a gente ainda precisa ir limpando. Então, é um processo, né? Então, todas essas informações vêm fazer o quê? Vêm esclarecer a gente que tudo pelo qual a gente esteja passando hoje é o quê? É fruto de nossas escolhas no passado, que pode ter sido nessa vida, pode ter sido em outra vida. Então, ele vem nos falar da justiça de Deus, da justiça de Deus operando em nós. E tudo aquilo que a gente sofre hoje, a gente está sofrendo não é para castigo, não é porque Deus é punitivo. A gente sofre porque é nossa responsabilidade reparar o que a gente não conseguiu ainda fazer direito, vamos dizer assim. A gente precisa passar de ano, a gente precisa passar na prova, né? Então, é tudo que a gente passa de nossas dores é para a gente reparar, é para a gente se melhorar, é para a gente se corrigir e sermos pessoas melhores, né? Hoje, interessante que hoje eu estava conversando com uma amiga e ela tomou um tombo essa semana e machucou o pé, teve que engessar o pé. Ela até é de São Paulo. E ela é uma empresária, ela é também terapeuta, ela trabalha muito. E o marido está desempregado há anos, não tem nenhuma renda, e tem um filhinho de 10 anos que tem também um TDAH, que de vez em quando dá um surtozinho nele, aí ela tem que tratar.
E ela trabalha muito, que ela que tem que sustentar tudo. E aí, o que que aconteceu agora? Ela estava falando comigo hoje, Sônia, olha que interessante. Eu não estou podendo me movimentar muito. Então, eu escutei até o menino falando comigo, tia, estou lavando toda a louça. O menino está lavando a louça, o menino que era rebelde está lá lavando a louça para ajudar a mãe. O marido que não fazia muita coisa, faz reclamando, mas está fazendo. Está arrumando a casa, está indo no mercado, está indo fazendo tudo aquilo que ela fazia. E agora eles estão vendo como ela trabalhava, como ela fazia aquilo tudo e ainda dava conta de fazer o trabalho, né? Fora os trabalhos de casa, porque ela mora numa casa. E aí o menininho falou assim, porque eu, de vez em quando eu chamava a atenção do menino, né? Não, tia, olha, eu estou ajudando a minha mãe, tia. Estou lavando a louça toda, a louça é comigo. Aí ela falou, pois é, eu levantei, tentei fazer alguma coisa, mas meu pé está doendo muito. Eu falei, olha, é o momento, olha que bênção que você está recebendo. Olha o que Deus trouxe para você com esse tombo que você levou, em que você está agora com o pé imobilizado. Olha só, eles estão entendendo agora, seu marido, seu filho, que eles precisam dividir as tarefas, que era muita coisa para você. Por isso que chegava no final do dia, você estava exausta. Ela, Sônia mesmo, não tinha pensado nisso. Eu falei assim, olha que bênção. Teu filho amoroso, que era rebelde, está amoroso com você, está cuidando de você. Então, esse tombo foi providencial. Está doendo? Põe perninha para cima. E fala para eles, ai, está doendo. E deixa eles te ajudarem. E fala para eles, está vendo por que que a mamãe fica cansada? Por que que a mamãe às vezes fica irritada? Porque é muito trabalho. E eles agora estão reconhecendo isso. Então, a gente às vezes tem aquele primeiro olhar que aquilo que aconteceu foi uma coisa negativa. Está aí, machuquei, vou ficar 3 meses de bota. 3 meses ela vai ficar que rompeu o tendão. Mas olha, eles agora vão trabalhar, eles agora vão tomar pé da casa e vão ajudar ela. Então, agora ela está tendo de fato o quê? Trazendo o amor deles para ela, deixando que eles manifestem o amor dela. Então, a gente, às vezes, acha que a gente fazendo tudo, principalmente as mulheres, né? Tomando a frente, não, eu faço, eu faço. A gente, às vezes, não está dando oportunidade do outro fazer também. Então, isso é bênção. Então, quando a gente começa a olhar as coisas negativas que acontecem para a gente, quando você olha para trás e vê tudo negativo que aconteceu na sua vida, você vai ver que aquilo, você saiu mais forte daquela situação, que aquilo foi bom, de alguma forma foi bom, precisava acontecer alguma coisa para te parar. Eu falei, você precisava ser parada, você ia ter um treco daqui a pouco. Então, ela foi parada para que ela recebesse a amorosidade do filho e do marido. E agora está uma família o quê? Mais unida, né? Então, olha como Jesus age, como os espíritos agem para o nosso aprendizado, né? Então, isso não é. Aí ela terminou a ligação e falou assim: Sônia, olha, eu estou até consolada agora por ter machucado o meu pé e ter que ficar 3 meses imobilizada. Porque, de fato, meu filho está um amor. Aí eu gravei um áudio, manda esse áudio para ele escutar, que eu elogiei a beça menina, né? Que lindo, você está cuidando da sua mãe, que coisa mais linda, eu estou orgulhosa de você. Manda para ele, para que eles tenham essa consciência também da amorosidade. Então, é isso que a gente precisa, isso que o Consolador veio trazer para a gente, que a gente possa entender as leis de amor, que a gente possa entender que o que passa de negativo na nossa vida é para nosso aprendizado. E a gente, às vezes, não entende, a gente acaba julgando, achando injusto, que, na verdade, está tudo errado na nossa vida, mas não é. Tudo que acontece na nossa vida é para nossa evolução. E a gente pode mudar tudo, gente, o tempo todo. A gente não precisa sofrer. Quando a gente faz como Jesus fez, que ele vai para o alto e entra em conexão com Deus, nos momentos em que ele precisa receber, no momento em que a gente precisa receber uma revelação, porque nós recebemos também as revelações, a gente precisa desse momento para a gente, dessa conexão. E a gente recebe a revelação.
e a gente tem um olhar de cima para aquela situação, a gente vê aquilo de outro ângulo e a gente tem um outro olhar. A gente começa a ter o olhar da fé, acreditar que a gente não está sozinho, que Deus está com a gente, que Jesus está com a gente. E a gente começa, então, a entender que foi isso que eles vieram trazer para a gente ter fé no futuro, para a gente ter acreditar no futuro. E quando a gente mantém essa vibração assim alta, as coisas já começam a mudar ao nosso redor. É isso que a gente precisa, né? Agora, vamos pagar os débitos anteriores? Vamos. E como é que a gente paga mais rápido? Na caridade, gente. Auxílio ao próximo, modificando os nossos hábitos, modificando as coisas que a gente faz que não é muito legal, né? Então, a gente, com essa modificação, a gente vai compensando os nossos débitos do passado. A gente começa a se tornar pessoas melhores. A gente começa a ter um olhar mais amoroso para a vida, para o irmão que está do nosso lado. A gente começa a não apontar mais tanto dedo, a não julgar tanto, a perdoar, não é? Então, é isso que esse consolador maravilhoso, que é o Espiritismo, vem trazer para a gente. Mostrar para a gente que temos que ter uma escala, uma consciência evolutiva, né? Que a gente já não é mais criança, como no tempo de Jesus. Nós já somos adolescentes para adultos, já estamos nos tornando adultos. Então, é essa consciência que vem trazer para a gente o Consolador prometido, que é a terceira revelação, que é o Espiritismo. E aí eu vou ler aqui mais um pedacinho, né, do Evangelho. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento o Espírito da Verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas, advertiu Cristo. Ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios e vem finalmente trazer consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Então, gente, se a gente passa por uma mesma prova repetidas vezes, ali está a nossa expiação naquela prova. Ali está a prova pela qual eu tenho que passar. Um exemplo, se eu mais de uma vez tomei golpe financeiro, um exemplo, tomei a primeira vez, tomei a segunda vez, tomei a terceira vez, meu Deus, por que isso acontece comigo? É porque eu tenho que aprender alguma coisa com aquela situação. Ali está um aprendizado para mim. Então eu tenho que olhar com mais carinho para aquela situação, para entender que ali está uma prova. E aí eu tenho que passar por aquela prova. Prova do dinheiro, muito provavelmente. Eu devo ter usado mal o dinheiro no passado, devo ter enganado pessoas, e agora eu preciso devolver isso aí que lá no passado eu retirei de alguém. Então, essa é a prova pela qual eu tenho que passar, pela aceitação de perder aquele dinheiro. Tá? Esse é um exemplo que eu estou dando, né? Então, mostra o objetivo, voltando aqui para o livro, mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares, que produzem a cura, e como meio de depuração, que garante a felicidade nas existências futuras. Quando a gente entende isso, a gente tem fé no futuro, a gente sabe que está tudo certo.
As dores estão todas certas, que nem essa minha amiga, que ela entendeu que a dor dela está certo, precisava dela passar por essa dor para ela aceitar que ela não toma conta de tudo, que ela tem que deixar também que os outros façam por ela, né? Então, o homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Perdi dinheiro, ok. Perdi 3 vezes. Eu estou devolvendo aquilo que eu tirei lá atrás, com certeza, tenho dúvida disso, né? Então, sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. A aceitação, gente. Quando a gente aceita, a dor é mais leve, as coisas passam com mais leveza. Aceita que dói menos, né? Vai passar. Como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe aposta da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas. A importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar a perspectiva da felicidade que o espera. Lhe dá a paciência, temos que ter paciência de esperar passar a dor, né? A resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, gente, eu tenho. Dá tempo de eu contar uma história aqui? Dá. Gente, é de um livro, né, que eu vi esse livro hoje e eu achei a história tão linda. Fui lá no CO e a Lucinha, ela fez uma palestra lá e ela trouxe esse caso. Eu falei, nossa, eu vou levar isso lá para eles, que é muito lindo. É do livro Casos e Coisas Daqui e Daí, do Irmão X. Não sei se vocês conhecem esse livro, eu vou comprar, porque eu achei as histórias. Ela contou umas 3 histórias, achei maravilhosa. E a história que eu vou contar para vocês é da Árvore da Vida. Vocês sabem quem foi o irmão X? Humberto de Campos, né? Então eu vou contar para vocês a história da Árvore da Vida, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Então vamos lá. Nas regiões do plano espiritual, escalonadas de acordo com o grau evolutivo dos que habitam, acontecem casos e coisas tal como aí na Terra. E nem por sermos espíritos desencarnados somos criaturas estranhas, despidas de hábitos e costumes, como se procedêssemos de outros lugares ou de terras desconhecidas. São igual a gente, só que não tem o corpo de carne, né? Há aqui os que trabalham servindo, os que necessitam de assistência, os que cultivam ódio e vingança, os ociosos, os displicentes, os loucos, os frívolos, e quantos mais para cá se transbordam com todos os vícios e vicissitudes da vida humana. E foi assim que, em uma de minhas andanças pela ensolarada estrada que ia dar em uma casa transitória, instituição que abriga os recém-desencarnados até sua adaptação à nova vida, encontrei um ancião que, trôpego, caminhava a passos lerdos e difíceis, apoiado em rústica bengala. De sua fronte suarenta, grossos pingos escorriam na face enrugada, fatigados por tantos anos. Seus olhos, sem brilho, fitavam o chão. Exausto, às vezes parava para recuperar as forças. Aproximando-me, senti que me oprimia o coração e procurei segurar-lhe o braço como um apoio. Aonde vai, irmão, assim tão cansado? Indaguei. Erguendo os olhos, o ancião fitou-me entre surpreso e esperançoso. Ai, graças a Deus apareceu alguém para me ajudar, clamou ele, né? Acrescentando: caminho, não sei por quanto tempo sem parar. Sinto fome, sinto sede e não encontro viva alma que me auxilie. De onde vem, meu bom velho? E por que ninguém te ajudou até agora?
Antes de responder, procurou em torno, na beira da estrada, um lugar onde ele pudesse se sentar. Logo adiante, a poucos passos, no tronco de uma árvore, serviu-lhe de um banco. Puxa, até que enfim posso descansar a carcaça. Fitando-me com curiosidade, indagou. Meu filho, por que se interessa por um velho desconhecido? Meus enormes pecados, quando vivia no mundo material, trazem-me dolorosas penitências e terríveis sofrimentos. Na verdade, pelo que fiz, não mereço piedade. Ora, somos todos irmãos, meu amigo. Aqui no mundo espiritual, o que temos a fazer é ajudar uns aos outros, em nome do Cristo, que nos recomendou amarmos o próximo como a nós mesmos. Ah, sim, retrucou reticente, continuando a fitar-me com ar incrédulo. Vendo que o ancião tinha os lábios ressequidos, ofereci-lhe água do meu cantil e um pedaço de pão que eu trazia embrulhado. Recebeu a dádiva agradecido e resolveu, por fim, responder. Não sei exatamente de onde venho. Parece, entretanto, que ainda tenho muito que andar. Viajo em busca da árvore da vida, que, segundo me disseram, dá bons frutos e para saciar a fome e suco para a água cristalina, capaz de curar todas as doenças do corpo e do espírito. O homem idoso, depois de uma breve pausa, acrescentou: custe o que custar, hei de encontrá-la. Se for preciso, caminharei por anos ou séculos a fio. Tem então, meu bom amigo, muita fé e esperança? Perguntou o irmão X. Sim, tenho, sim, eu tenho. E se Deus e nosso Mestre Jesus me derem forças, haverei um dia de comer o fruto dessa árvore, exclamou, persignando-se. Nesse instante, senti um calor e uma luz intensa envolver-me e o ancião também. Profunda emoção e carinho mútuo recobriram nossos espíritos enquanto uma voz me fez ouvir. Está na hora, irmão, de por fim a jornada de andarilho. Por várias encarnações, além de agasalhar sentimentos egoísticos, tombou da fé dos que guardavam a esperança da salvação das obras de caridade e de amor fraterno. Quem é ele? Indaguei, curioso a voz. Um simples peregrino da dor, como tantos que existem no mundo. Dirigindo-se a mim, acrescentou: a você cumpre indicar-lhe, em recompensa à fé, que lhe aquece o coração, o caminho da árvore da vida. E ele perguntou: como? Foi quando a luz se transformou na figura veneranda de um pastor apoiado em um bordão de apacentar ovelhas. Estendendo a mão, ofereceu-me um livro que refulgia em cintilações de ouro. Com uma voz doce e afetuada, falou: eis aqui a árvore da vida. Alimentem-se de seus frutos e bebam de sua seiva. Atônito, com a visão do pastor diluindo-se lentamente entre sorrisos, peguei e li na capa com letras em ouro: Evangelho. E essa é a história que eu quis trazer para vocês. Então, meus irmãos, que a gente possa se alimentar, beber do Evangelho do nosso Senhor Jesus, que é o remédio para todas as nossas dores, da alma, do espírito e do corpo. Muita paz. Obrigado, minha amiga. E realmente essa história é linda, né? Linda. Que todos Muito bonito. nós possamos realmente, né, Sim. ter esse livro como meta, a árvore da vida, esse livro Sim. que é o Evangelho de Jesus. Como é o nome, Sônia? Como é o nome do livro mesmo? Eu vou botar para vocês, casos e coisas daqui e daí. Eu vou Ah, botar para vocês. Eu vou ver tá no bom. Amazon que eu quero comprar, eu ponho o link lá para vocês também, tá? Tá bom. Casos e coisas Obrigada, aqui, Sônia. daqui do Beto de Campos, Irmão X, né? Isso, é. Chico Xavier, né? Psicografia. Esse aqui é de Heitor Luiz Filho. Ah, Heitor Luiz Filho, pelo espírito de Humberto de Campos. Isso mesmo. Coloca pra gente, achei lindo essas histórias, né?
Cada história é linda. Eu trouxe Histórias essa, lindas. a Lucinha contou umas 3 histórias hoje. Ela fez a palestra contando histórias. É ótimo, muito lindo mesmo essa história. Muito Muito obrigado, minha amiga, pelo seu obrigada. estudo, Tá? por essa história linda que nos chama a atenção para que a gente abrace o Evangelho, né? Para que a gente busque os ensinos de Jesus, coloque em prática, para que a gente possa construir um futuro melhor para cada um de nós. Que Deus te abençoe e te ilumine, tá bom? Um abraço à família. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião pública da noite de hoje. Lembrando que esse mês de janeiro só estamos realizando reuniões às segundas e quintas-feiras, às 18h30, um novo horário, que o ano passado era 18h40. Nós mudamos o horário para 18h30, 6h30 da tarde. E no dia 3 de fevereiro, segunda-feira, nós retornamos aos nossos estudos, Livro dos Espíritos, Recordações da Mediunidade, vai por aí a semana toda, tá? Mas essa semana, esse mês de janeiro, são apenas as palestras e as irradiações, quartas e sextas-feiras. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje, agradecendo a Deus por tudo que recebemos, e recebemos muito, graças a Deus. E eu vou pedir à amiga Joana. Joana, você pode, por favor, ligar seu microfone e fazer a nossa prece de agradecimento? Pois não. Então, vamos, nesse momento, unir os nossos pensamentos, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, pelo amparo, proteção e auxílio que nos dão. Que agradecemos a todos os minutos a oportunidade de conhecermos essa doutrina que nos consola e que nos esclarece. Que tenhamos, como a história foi mostrada, o Evangelho de Jesus, o nosso modelo a seguirmos. Que procuremos estar sempre atentos aos ensinamentos que Jesus nos trouxe, aos ensinamentos que o Pai amoroso colocou em nossa consciência, e que procuremos viver uma vida, mesmo com as dificuldades, mesmo com os percalços, mantendo sempre o equilíbrio, a esperança e a fé em nossos corações, e a certeza que nunca estaremos abandonados, que cada momento que passamos faz parte do nosso despertar e do nosso fortalecimento, e tenhamos fé e esperança em nossos corações, que dias melhores virão para todo o planeta, que o Pai amoroso Jesus derrame sobre todos nós bênçãos de luz, de amor e de paz na graça de Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, pela presença. Mais uma vez, muito obrigado, Sônia, por aceitar o nosso convite. Espero poder contar com você mais vezes na casa de Francisco de Assis. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Bem, meus irmãos, como desejo a todos uma boa noite, tá? De muita paz, de muita luz. Amanhã, da quinta-feira, estarei de volta. Aí a gente está chegando perto. Daqui a pouco a gente está de volta, gente. Um beijo no coração de todos. Muito Boa noite. beijo. Boa noite, meus Obrigada, irmãos. amigos, a pela todos. palestra. Deus. Ideína, Inês, Ana, Alberto, Ana Constantino, Obrigada. Carmen, Beijo a Sônia, todos. Joana, Denise, Menezes. Tchau, gente, tchau. Que o Senhor abençoe todos nós. Um beijo, um beijo. Vou desligar aqui para todos.